Então vamos lá, iniciando a nossa matéria de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico. Primeira coisa acerca do conceito. Didaticamente eu divido a hermenêutica em 4 partes. Me dou satisfeito para explicar. É claro que nós temos 2 aulas que vai acontecer agora e passa essa terça e na outra terça. Então nós dividimos o nosso curso por mês, é uma matéria por mês, nós dividimos em 2 momentos. Aqui nós vamos trabalhar todo o conceito de hermenêutica, toda a base de hermenêutica, dividindo em conceito, diferenças de hermenêutica e exegese, porque eles parecem bastante, pilares da hermenêutica e figuras de linguagem. Aqui, obviamente, o objetivo não é finalizar as figuras de linguagem, tem muito mais do que essa. O objetivo é pelo menos apresentar as principais. Tem muita figura de linguagem. Certamente você já ouviu algum pregador dizendo assim: a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literal. Está errado. Alegórica e figurativa são figuras de linguagem. A Bíblia foi escrita em 2: literal e figuras de linguagem, que são várias figuras de linguagem. Compreender isso aqui é importante, porque quando você estiver lendo o texto, você consegue perceber se aquilo é um hipérbole, se aquilo é um catacrese, se aquilo é uma parábola, se aquilo é uma metonímia. Isso nós vamos desenvolver vagarosamente ao longo do curso. Então, primeira coisa, conceito hermenêutico. Observe que eu coloquei Hermes, Deus mensageiro, e o significado que é a arte de interpretação. A palavra hermenêutica, a etimologia, que quer dizer a origem da palavra, ela surgiu com a ideia de Hermes, que era um deus que interpretava a linguagem dos deuses ao homem. Por isso a palavra hermenêutica era quem interpretava. Ele tinha, entre os deuses e o homem, decodificar a fala dos deuses ao homem. Então, Deus queria falar com os homens. Para que o ser humano pudesse entender, ele trazia essa interpretação na linguagem do homem. Por isso a expressão hermenêutica. Então, hermenêutica é a arte de interpretar o texto. E isso é interessante porque é o seguinte: você vai perceber que entre a pessoa que fala e quem está ouvindo tem uma mensagem. Eu sou o locutor, vocês são o interlocutor. Entre eu e vocês, a mensagem ela pode se comprometer. Isso é tão interessante na Bíblia. Jesus é chamado da palavra, o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Deus é a palavra. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então Cristo é a palavra. Isso aí de forma clara, é o verbo que habitou entre nós. Jesus era o mestre. Jesus não era conhecido como o curador, Jesus não era conhecido como profeta. Dizia que ele era um profeta, mas ele não era um profeta, conhecido como profeta. Ele era mestre, porque o mestre é um que tem a capacidade de mudar a mentalidade de alguém. Por isso que eu gosto da área do mestre. O mestre lapida o caráter de uma pessoa, ele muda a mentalidade. O ensino é diferente de pregação. Pregação ativa a sua emoção, mas o ensino te faz raciocinar e cair em si. Nossa, eu estou fazendo coisa errada e eu nunca tive essa consciência. Então só o ensino que consegue modelar a sua mentalidade. Jesus era conhecido como mestre. Ele é a palavra. O que Deus queria falar como homem, ele falou através de Cristo. Cristo é a palavra personificada. Era Cristo, a própria palavra de Deus. Tá. Agora observe. Jesus é a palavra, cria o mundo através da palavra. Ele é a expressão exata de Deus. O diabo é a palavra distorcida. Porque a palavra diabo quer dizer caluniador, Satanás quer dizer adversário. É os 2 nomes dados a Satanás, os 2 nomes dados ao antigo Lúcifer, aí cabe obviamente especulação acerca disso, é Satanás e diabo. Diabo caluniador, Satanás adversário. Logo você entende que a maneira de Satanás se opor a Deus é distorcendo a palavra, distorcendo a verdade. É a única vez na Bíblia que você encontra a paternidade sendo dado a ele. É de pai da mentira. Então ele é perito em distorcer a verdade, porque ele sabe que Cristo é a verdade. Conheça a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, de um lado você tem Cristo, que é a verdade, quem conhece ele é liberto.
a palavra não distorcida, e o diabo é a palavra distorcida. É o pai da mentira. Então a única maneira do diabo se opor a Deus, efetivamente, é distorcendo a verdade. Cleito, prova isso. É só você pegar no livro do Gênesis. Como que ele derrubou Adão? Foi distorcendo. Deus falou, se comer da árvore, ou se comer da árvore, você vai morrer. O dia que você comer, morrerás. Ele chega para Eva, obviamente, numa estratégia, porque Adão ouviu diretamente de Deus, Eva não ouviu de Deus, Eva ouviu de Adão. Então, entre a fala de Deus e Adão é uma, entre a fala de Adão e Eva é outra. Você vai perdendo um pouco da seriedade, do peso da palavra, porque uma coisa é Evandro ouvir de mim, outra coisa é outra pessoa ouvir de Evandro, o que ele ouviu de mim. Então o diabo é estrategista. Peraí, entre Adão e Eva, essa palavra perde um pouco a consistência. Eu não vou em Adão, eu vou em Eva. Então ele vai em Eva e ele diz, o que foi que Deus disse? Aí ela vai dizer que o dia que eu comer dessa árvore, eu vou morrer. Adão. E ela fala, o dia que eu tocar nela eu comer. E não foi o que Deus falou. Deus não falou nada de tocar, Deus falou de comer. O dia que eu tocar e comer, eu morrerei. Aí, não é isso. Deus sabe que no dia que você comer dela, você será semelhante a Deus. Aí você olha assim e fala, moço, na verdade é. Porque não é que vai morrer, é que vai abrir o entendimento, que vai ter o período da consciência. Só que o sentido que Deus estava dizendo, a essência da interpretação é que vai de fato morrer. É a separação de Deus. A morte é a separação de Deus. Por que a separação de Deus? Eu vim de Deus, então eu estou conectado em Deus. Quando eu rompo o relacionamento com Deus, eu morro. O peixe, ele dentro da água, você está ligado à sua essência. Você está ligado à sua essência. Você vive enquanto conexão tiver com sua essência. Deus criou o peixe das águas. Então o peixe na água ele vive. O peixe fora da água ele sobrevive. Se ele ficar fora da água, ele está sobrevivendo, porque no habitat natural dele, se você pegar um cachorro e jogar na água, ele sobrevive, ele não vive, porque no habitat natural dele. O homem fora de Deus, o homem sobrevive, ele não vive. Por isso que não tem prazer que consiga preencher, satisfazer o homem, porque ele está desconectado de Deus. Quando ele volta para Deus, você pode, o camarada pode não ter nada, pobre, e ele fala assim, eu sou feliz. Aí alguém que é rico fala, mas como que pode? Alguém não tem dinheiro, não tem casa, passa necessidade e fala que é feliz. Não dá para entrar na cabeça, porque o que preenche o homem é a sua essência, é o próprio Deus. Por isso tem pessoa que tem dinheiro, tem tudo aparentemente e sente um vazio existencial. É por causa da sua essência, é a ausência da essência. Tá? Então você percebe que o diabo muda a interpretação do que Deus falou e engana Eva. A fala, o texto é o mesmo. O que muda é a interpretação. O diabo derruba Adão e vai tentar fazer isso com o próprio Cristo. O mesmo Filho de Deus. Ele vai tentar fazer isso. É o que todo mundo já conhece no texto, lá em Mateus, quando Jesus é conduzido ao deserto. Ali o diabo vai dizer assim, mas está escrito. Jesus de Marcos também está escrito. O que Jesus fez? A Bíblia, você vai ver que é uma dos pilares da hermenêutica, é que a Bíblia interpreta ela mesma. Esse é o fundamento. A Bíblia interpreta ela mesma. Então não tem como um texto contradizer com outro texto. Isso é chamado de aparente contradição. Não tem contradição na Bíblia. Existe aparente contradição. Tá? Então a Bíblia não contradiz. Então o diabo vai usar o próprio texto bíblico para ir contra Jesus. Ah, mas também está escrito, o Senhor diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então o diabo usava o texto fora do seu contexto, usando a sua própria interpretação para forçar uma circunstância. Isso é o que a gente entra dentro da matéria da hermenêutica. O texto queria dizer isso mesmo? Por isso que você analisa. Primeira coisa, é tomar o texto dentro do seu sentido usual ou comum da época. Quando fulano falou o que falou, esse era o sentido da época? Cleiton, era o sentido da época, tá? Analise a frase, analise o versículo. Dentro do versículo, manga, eu gosto de manga, tá?
Mas na frase está, eu gosto de Manga porque Manga é o lugar dos meus pais. Uma cidade. Então é uma cidade, não é a manga de chupar. Então eu não posso pegar a palavra fora da sua frase, eu tenho que ver a frase. Mas suponhamos que a frase não está clara. Deixa eu olhar o contexto. O versículo anterior, o versículo posterior. Deixa eu dar uma olhada. Aí no contexto ele diz, não, esse versículo não está falando disso aí não. Nós vamos citar alguns exemplos aqui, igual por exemplo, quando Paulo diz lá que a mulher está ligada ao marido pela lei. Paulo não está tratando sobre casamento. Paulo usa o exemplo da lei do casamento, que a mulher está ligada ao homem pela lei, mas ele não está falando de casamento. E às vezes a pessoa pega aquele texto para falar de casamento. Só você ler o contexto, você vai ver que Paulo não está falando de casamento. Ele usou um exemplo, mas o assunto não é casamento. E às vezes a pessoa pega aquele texto ali e diz assim, não, você só pode, você não pode, você é hipótese alguma, porque enquanto a mulher, enquanto o homem viver, ele está ligado à mulher pela lei do casamento. Eu falei, não, mas peraí, o texto, no seu contexto, Paulo não está tratando sobre casamento. Isso te ajuda demais, quando alguém fala assim, mas está escrito, peraí, deixa eu olhar o versículo. O versículo está dizendo isso, mas deixa eu olhar se o texto. O contexto está falando é sobre casamento? O contexto está falando é sobre bebida? O contexto está falando é sobre o quê? Não, irmão, você está pegando um assunto fora do contexto. O contexto não está falando sobre isso, não. Você está forçando um texto. Você pegou um versículo isolado, pegou outro versículo isolado para conseguir fundamentar a sua ideia. Está equivocado. Você tem que ver o contexto. Quando você vê o contexto, fala, isso não tem nada a ver com isso. Ah, não pode marcar o corpo, porque a Bíblia proíbe tatuagem. Então bora ver os versículos anterior e o posterior e o contexto? Não, não está falando isso aqui. Está falando que não se pode se cortar pelos deuses. Ninguém está fazendo tatuagem pelos deuses. Quem está fazendo tatuagem não tem nada a ver. Me mostra outro texto, porque esse texto aqui não dá não. Aí, bicho, não conteúdo. Ah, você é templo do Espírito Santo de Deus. Não quero falar de tatuagem. Que eu sou templo, eu tenho esse conhecimento. E quando Paulo fala que você é templo do Espírito Santo, não está falando nada de marcar o corpo. Me arruma outro texto. Você quer falar que não pode usar tatuagem? Você usa com outro argumento, mas não vem ficar forçando o texto aqui só porque você não concorda, não. É melhor você dizer que a sua igreja não aceita o uso de tatuagem. Aí sim, se eu estou numa igreja, se eu estou numa empresa, eu tenho que me condicionar a essa empresa. Acaba tornando pecado por estar desobedecendo a igreja que você está inserida. Mas não porque que a Bíblia proíbe. Não tem esse contexto na Bíblia. E assim sucessivamente. É mais bonito você querer dizer para a pessoa, olha, nós estamos numa igreja que nós não adotamos esse tipo de prática. Quer ficar aqui? Você tem que se comportar dessa maneira. É mais bonito do que você querer pegar um texto e criar um contexto que não tem nada a ver com a hermenêutica. Por isso eu considero essa matéria a matéria mais importante. Mais importante. Eu estou para te dizer que é a mais importante da Bíblia, porque qualquer assunto que alguém traz, fala, não, peraí, pastor, o versículo não diz isso não. A mulher tem que usar véu, está escrito no texto. Não, bora ver aqui, ó, tomar a palavra dentro do sentido usual e comum da época. Qual o sentido de usar véu na época de Corinto? Porque Paulo só trata isso na igreja de Corinto. Qual era o sentido do uso do véu? Aí quando você vê para o aspecto usual, você diz, não tem nada a ver com a nossa época. O ósculo santo, beijar no rosto, era um costume cultural da época, nós não temos esse costume. Então você não pode ficar trazendo para o nosso tempo. E você consegue eliminar pelo próprio ou sentido usual, ou o conjunto da frase, ou o contexto. Depois do contexto, Cleiton, eu vi o contexto, não consegui entender. Veja qual é o objetivo do livro. Quando Paulo escreve Romanos, qual o sentido de Paulo escrever Romanos? Quando Paulo escreve Gálatas, qual o sentido de Paulo escrever Gálatas? Quando Salomão está escrevendo o livro de Eclesiastes, qual o sentido que ele está escrevendo Eclesiastes? Ah, Salomão, ele tinha caído e agora ele viu que tudo é vaidade, correr atrás da vida e não colocar Deus como prioridade. Porque você vai passar dessa vida, como sendo a sua vida na eternidade. Então eu entendi o sentido do livro, aí fica melhor. Eu, particularmente, Cleiton, eu gosto sempre de começar por aqui, pelo sentido do livro. Porque eu já vou eliminando, para mim é mais fácil eliminar. O livro está falando sobre o quê? Ah, tá.
Paulo está escrevendo uma carta para a igreja em Roma. Tá, então está tratando de situações lá em Roma. Fica mais fácil, me dá mais uma luz. Se você quer estudar de maneira eficaz, qualquer matéria começa do geral para o específico. Do geral para o específico. Sempre dá certo. Cleiton, eu quero estudar sobre carro. Pega o geral do carro. Depois você vai para o específico. Aí, a depender do conhecimento, se você está iniciante, intermediário ou avançado, é isso que vai determinar. Vou dar aula. Começa do geral. Quero falar sobre hermenêutica. Conceito, diferença, pilares e figuras de linguagem. Talvez, no geral, a primeira coisa, eu dou uma visão geral. Ah, tá, tem um conceito, tem a diferença de hermenêutica e exegese, tem os pilares, ok, já tenho isso de visão geral. Tem figuras de linguagem, então eu sei que figura de linguagem está dentro de hermenêutica. Ok, agora eu vou começar avançando mais, eu vou entrar para os detalhes. Aí nos detalhes aí vai depender. Quem tem muito conhecimento, no detalhe ele não se perde. Quem tem pouco conhecimento, quando você vai caminhando para o detalhe, ele vai se perdendo. Mas isso é comum quem está começando a estudar. Quem está começando a estudar é muito natural, que no início ele começa a entender, depois ele não entende mais nada, mas com a repetição aquilo vai ficando comum na cabeça dele, de tanto repetir, as coisas passam a ter sentido. A tendência nossa do corpo, por isso que Sócrates tem uma frase que eu gosto muito: conheça a ti mesmo. Como que é o seu método de aprendizagem? Como que você aprende? Escrevendo? Mas tem aprendizado que é geral, que é quando eu começo a estudar, não entendi. A primeira, Cleiton, isso aqui não entrou na minha cabeça. Talvez você não está acostumado, é comum em qualquer área, ou direito, ou Bíblia, vai depender de cada pessoa. Não consegui entender. Se aquele professor te ensinou, procura um outro, talvez o outro tenha uma didática melhor para ensinar. Não, eu vi vários vídeos aí, ainda o negócio não entrou na minha cabeça. Dê tempo ao tempo. Aquilo vai amadurecendo, aí tem uma hora que você lê e fala, moço, eu nunca entendi isso. Agora as coisas estão fazendo mais sentido. Porque de tanto repetir, as coisas vão fazer mais sentido. Aí fica mais fácil de você memorizar. Tá? Então, ok. Esse conceito de hermenêutica, você vai perceber então na Bíblia, entre quem está falando e quem está ouvindo, se você não entende completamente, essa palavra fica infrutífera em você.